Era uma noite silenciosa no Vaticano, quando a história começou a tomar forma. Mas não é sobre qualquer noite. É sobre uma sequência de eventos que mudaria para sempre a vida de um jovem historiador chamado Fábio Contini. Antes de mergulharmos nesse relato, entenda uma coisa. O que você vai ouvir agora não é uma teoria solta da internet. Não é boato. É um testemunho pessoal de alguém que teve acesso a um dos lugares mais fechados e impenetráveis do planeta e que por acaso cruzou o caminho de algo que ele nunca conseguiu explicar. Algo que, segundo ele, talvez nem seja deste mundo. Fábio era um italiano nascido no interior da Toscana, apaixonado por história antiga e arqueologia religiosa. Estudou na Universidade La Sapienza, em Roma, e dedicou anos à pesquisa sobre os primeiros séculos do cristianismo. Em 2006, recém-formado, foi aceito como estagiário voluntário no Arquivo Apostólico do Vaticano, que naquela época ainda carregava o nome que impunha respeito e temor: Arquivo Secreto Vaticano. O que parecia ser o início de uma carreira brilhante acabou se tornando o primeiro passo em direção a um abismo que ele jamais quis atravessar. O trabalho era meticuloso: digitalizar manuscritos, traduzir textos raros, acompanhar pesquisadores autorizados e organizar documentos frágeis, alguns tão antigos que se desmanchavam com um toque descuidado. O silêncio do local era absoluto, interrompido apenas pelo ruído das máquinas de digitalização e pelo eco contido de passos apressados. Os corredores eram frios, iluminados por lâmpadas amareladas que projetavam sombras longas sobre paredes de pedra milenar. Havia ali um peso no ar, algo que não vinha apenas da história armazenada naquelas prateleiras, mas da sensação constante de estar sendo observado. Desde o início, Fábio notou regras rígidas: nada de celulares, câmeras ou qualquer equipamento externo. Guardas discretos, mas atentos, monitoravam cada entrada e saída. E embora a rotina fosse previsível, havia algo nas entrelinhas que o incomodava. Certos setores não apareciam nos mapas internos. Portas trancadas que, em raros momentos, surgiam abertas. Corredores que levavam a áreas sem qualquer registro oficial. Mais de uma vez, ele viu pessoas circulando por ali que não usavam crachá. Homens de terno, outros em túnicas diferentes das dos religiosos. Ninguém comentava sobre eles. Ninguém sequer reconhecia a presença deles. Era como se fizessem parte de uma camada oculta da realidade vaticana. Tudo mudou numa tarde aparentemente comum. Fábio carregava uma caixa com códices para a sala de transcrição quando notou algo diferente. O silêncio estava mais pesado, como se até o ar tivesse parado. Foi então que no final do corredor 6, um setor oficialmente restrito, ele viu uma figura. Um homem alto, vestindo uma túnica escura que absorvia a luz. Seu caminhar era estranho. Passos suaves que não produziam som, braços imóveis ao lado do corpo, postura rígida como se fosse conduzido por fios invisíveis. A primeira impressão foi a de um cardeal ou membro importante da cúria, mas logo percebeu que havia algo errado. A pele era tão pálida que parecia translúcida. O cabelo, de um loiro quase branco, refletia as luzes como fios metálicos, e os olhos, de um azul absurdamente claro, não refletiam nada, pelo contrário, pareciam sugar a luz ao redor. Não havia expressão, emoção ou humanidade naquele olhar. Fábio sentiu um frio intenso, um instinto primitivo de se afastar. A figura passou por ele sem diminuir o passo. No instante em que cruzaram olhares, a temperatura caiu perceptivelmente. E então, como surgira, desapareceu na penumbra. Fábio ficou paralisado, o coração acelerado, com a sensação de que tinha acabado de ver algo que não pertencia àquele lugar, nem a este mundo. À noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ainda perturbado, procurou 2 funcionários antigos, um da manutenção e outro da segurança. Descreveu o homem com detalhes. Os 2 se entreolharam como se reconhecessem a descrição. O segurança foi direto. Ele aparece de vez em quando algo importante é descoberto. O funcionário da manutenção completou. Já o vimos entrando em reuniões privadas com o Papa. Ele não fala, só ouve e decide.
Essa última palavra, decide, ecoou na mente de Fábio. Decidir o quê? Sobre o que seria divulgado? O que seria escondido? Era como se esse ser tivesse autoridade maior que qualquer documento oficial. Nos meses seguintes, Fábio começou a prestar atenção. Descobriu que a aparição daquela figura coincidira com momentos específicos. Chegada de manuscritos vindos do Oriente Médio, recuperação de peças arqueológicas de missões secretas ou documentos que contradiziam a narrativa oficial da Igreja. E sempre, logo após sua presença, algo era selado, trancado, apagado do sistema. Em uma ocasião, um manuscrito apócrifo desapareceu sem explicação. Em outra, um códice atribuído a um mártir cristão foi substituído por uma nota vaga. Revisão arquivística. Tudo com a mesma assinatura invisível, a aparição silenciosa do homem de olhos azuis. Fábio também ouviu conversas sussurradas. 2 monges se referiram a ele como aquele que vem quando o céu se agita. A frase acendeu uma nova linha de investigação, o Observatório do Vaticano. Oficialmente um centro de pesquisa astronômica, na prática, um dos mais equipados do mundo, com bases em Roma e no Arizona. Por que a Igreja investiria tanto em algo aparentemente distante de sua missão espiritual? Por que manter cientistas que faziam votos de silêncio? As semanas viraram meses e o sono de Fábio foi tomado por sonhos inquietantes, corredores intermináveis iluminados por tochas, câmaras subterrâneas com vozes falando línguas que ele quase reconhecia, e sempre, ao fundo, o homem de olhos translúcidos observando o céu por uma janela circular. Certa noite, algo rompeu a barreira entre sonho e realidade. Enquanto escovava os dentes, Fábio olhou para o espelho e viu um atraso mínimo em seu reflexo. Era como se a imagem piscasse 1 segundo depois dele. Pequeno demais para ser normal, grande o suficiente para gelar seu sangue. Teve a sensação de que a presença não estava mais apenas perto, mas dentro dele. Foi então que decidiu escrever tudo. Pegou um caderno de capa de couro e registrou cada detalhe. Datas, descrições, diálogos. Escondeu-o no próprio arquivo, entre documentos classificados como revisão linguística, um título sem importância que afastaria curiosos. Sua última anotação dizia: nem tudo que parece humano é, e nem tudo que é invisível deixa de existir. Pouco depois pediu desligamento, alegando problemas de saúde. Voltou para a casa dos pais e sumiu da vida acadêmica. Nunca mais deu entrevistas. Vive recluso, sem internet, longe de qualquer cidade grande. Entre os poucos que ainda o veem, todos dizem o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Essa história chegou até mim por meio de um professor aposentado da Universidade La Sapienza, que mantinha contato com Fábio. Ele me mostrou trechos copiados à mão do caderno, recusando-se a permitir fotos. Disse que Fábio não temia por si mesmo, mas pelo que poderia acontecer se as pessoas certas lessem o que ele escreveu. Há coisas que não pertencem ao conhecimento humano, disse o professor. Antes de se despedir, ele contou a parte mais perturbadora. Fábio evita se olhar nos olhos no espelho. Tem medo de ver ali, não o seu próprio reflexo, mas os olhos daquele homem. E é aí que a história deixa de ser apenas sobre os corredores do Vaticano. Porque se Fábio estiver certo, aquilo que ele viu não ficou lá. Pode ter atravessado portas, paredes ou espelhos. Pode estar observando, decidindo. Talvez até agora. O Vaticano nunca comentou sobre isso. E talvez nunca comente. Mas se há algo que aprendi, é que nem todos os segredos estão em documentos. Alguns andam, observam e se disfarçam como um de nós. E se um dia você encontrar um par de olhos azuis que parecem sugar a luz, talvez seja tarde demais.